Olá, tudo bem com você? Em quais aspectos a dependência à pornografia pode ser comparado às outras dependências? Você já pensou sobre esse assunto? Você conhece esse assunto? Bem-vindo ao 31º programa Conversando sobre Dependências. Aqui, eu e a minha colega psicóloga Neide Zanelato conversamos semanalmente sobre o assunto dependências. Peço para que você se inscreva no canal e também que acione o sininho para ser lembrado de todas as vezes que o novo programa entrar no ar. Também solicito que você nos ajude na divulgação. Encaminhe e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Dessa forma você nos ajuda a aumentar a audiência, tá bom? Fique conosco então e vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E você? Tudo bem. Bom, Oi, Neide, hoje estamos no 31º programa, né, de Conversando sobre Dependências, e o nosso tema será o seguinte, ó. Em quais aspectos a dependência e pornografia pode ser comparada às outras dependências, aos outros tipos de dependência, né? Então, a gente já conversou um pouquinho antes, dizendo o seguinte, que na verdade em todos os aspectos ela se assemelha, né? Então, por exemplo, eu coloquei um aspecto aqui, né, que é bem semelhante, é que ela ativa o sistema de recompensa, né? Então, assim, quando a pessoa ela passa, por exemplo, por situações que lembrem ela de pornografia, por exemplo, né, o sistema vai ser acionado e ela vai sentir um desejo intenso de acessar a pornografia. Hoje em dia, tudo tem um apelo pornográfico, né? Desde propagandas de televisão, de internet, é usado muito imagens sexualizadas, né? Então, isso aciona o sistema de recompensa que vai fazer com que a pessoa procure pornografia. Então, isso é muito semelhante às substâncias também, né? eu acho, Paulo, que uma outra coisa que a gente sabe que é um dos fatores principais, por exemplo, nesses relatórios que têm sido produzidos, falando, perguntando para as pessoas como é que elas começaram a consumir substância, qual foi o fator que levou à experimentação. No caso das substâncias, a gente sabe que a disponibilidade é um fator predisponente para o desenvolvimento da dependência. Uhum. Né? E como a gente já até falou no programa passado, a internet ela acabou oferecendo esse conteúdo de pornografia de uma forma totalmente facilitadora, quer dizer, todo mundo tem acesso, as pessoas têm acesso o dia inteiro. A gente está vendo que, por exemplo, no caso da dependência de pornografia, uma coisa que está acontecendo também, que é muito parecido com a dependência de substância, é que assim, os jovens estão consumindo tanto substância quanto pornografia cada vez mais cedo. Então, acho que esse é um outro aspecto, disponibilidade e idade de início. Uhum. Outra coisa é a tolerância também, né? Que é um dos critérios também, né? Então, até porque a pornografia ela é feita de uma maneira tão irreal, né? Que o sexo não é exatamente aquilo que aparece ali, que as pessoas estão assistindo. É que aciona o sistema tão intensamente que cada vez mais as pessoas precisam de impulsos maiores, né? De disposição maior. Então, a pessoa cada vez mais ela busca mais, né? Por sexo, né? Por pornografia. Eu acho que um outro aspecto que também tem a ver com a dependência de substância é aquilo que a gente chama de relevância, né? Do uso da pornografia, do consumo de substância. Então, o que a gente sabe? Uma pessoa que começa a fazer uso compulsivo de pornografia, ele tem um desinteresse pelo sexo com o parceiro, né, com o cônjuge, né? Às vezes
até comenta quando você trata, né, no seu consultório dessa questão, que muitas vezes a pessoa que não precisaria procurar pornografia justamente porque tem um parceiro e deveria conseguir se satisfazer com esse parceiro, não. A partir do momento que começa a usar pornografia, a relevância desse uso é tão grande que o parceiro é esquecido e, em geral, o casamento acaba. Né? Por quê? Porque não há mais interesse no relacionamento conjugal, no relacionamento íntimo conjugal. Um outro item é a reinstalação, né, do síndrome de abstinência, né? Porque a pessoa ela fica abstinente um tempo, mas os estímulos acabam acontecendo tão fortes no pensamento da pessoa, né, que ela acaba retomando e reinstalando e às vezes até assistindo muito mais pornografia do que assistia antes, né? É um outro critério também, né? E realmente esse é um outro critério. E eu acho que a gente poderia fechar aqui falando do estreitamento do repertório, né? Uhum. Eu acho que como todas as substâncias, a gente quando começa a usar, a gente tem um contexto muito bem desenhado, né? Então, por exemplo, você vai começar a consumir substância, você consome de final de semana, num bar com os amigos, no sábado à noite. E depois, à medida que o tempo vai passando, você já usa no sábado à noite, no sábado durante o dia, na sexta à noite, no domingo na hora do almoço, de modo que o seu repertório vai ficando cada vez mais estreitado. A mesma coisa acontece com a pornografia. Uma grande parte das pessoas começa a fazer um uso à noite, a hora que vai dormir, né? E ali, tá, parece que você passa o dia inteiro, você trabalha, tudo, e o teu uso de pornografia tá à noite. O que vai acontecendo, né? E claro, volto a falar, com a disponibilidade que a gente tem, então assim, tô no meio do meu trabalho, né? Vou no banheiro, assisto filme pornográfico, me masturbo e volto a trabalhar. Né? Quando a pessoa menos percebe, ela está usando pornografia várias vezes por dia, totalmente já fora de contexto, né? Não é que ela está usando para se preparar para o encontro amoroso, não, não. Ela está usando por usar, né? O tempo todo. Então, a gente poderia chamar esse comportamento, que é muito similar ao de uso de substância, um comportamento onde o repertório, o desenho, o contexto vai sendo estreitado, quer dizer, a pessoa meio que usa o dia inteiro, né? E também na mesma linha, né? A questão, por exemplo, da pessoa optar em ficar em casa sozinha para fazer uso da pornografia, a fazer outras coisas, né? Então, não vou no mercado com você, eu quero ficar em casa. Não vou no cinema, quero ficar em casa, né? Por quê? Porque a pessoa tenta o tempo todo tentar satisfazer, né, esse desejo por pornografia, né? Que é intenso o tempo todo, né? Certo? Se a gente for ver, né, Paulo, os critérios diagnósticos, eles não são critérios isolados, né? O exemplo que você deu fala de relevância, fala de tolerância, né? Porque quando você dá o exemplo, você está falando de vários critérios dentro do mesmo comportamento. Da compulsão. Que não são critérios que ou você atende um e não atende o outro, né? Quando a situação é mais grave, você, em geral, atende vários desses critérios, né? Para fazer o diagnóstico. Verdade, pura verdade. Legal, Neide. Então, eu deixo aqui o convite, né, para a nossa audiência, que deixem perguntas, né, a respeito desse tema, né, que é muito importante, né, e a gente vai falar mais um ou dois programas ainda sobre um pouco mais sobre esse tema, né? A gente vai abrir um pouco mais, né, especificar mais algum assunto dentro desse tema, né? Mas tá bom. Neide, obrigado, então, viu? Ótimo gravar com você, muito feliz. E semana que vem estamos aqui novamente. Tá bom, Paulo, obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada pelo convite para fazer parte desse projeto com você.
Um abraço.